versículo 16, 17 e o 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e o versículo 26. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco só na segunda-feira? Não, né? Para sempre. Olha o 17. O Espírito da verdade, veja aí que é a letra maiúscula, tá? Sempre quando você vê Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pode tomar sua cadeira, seu assento, fique à vontade, mas com os ouvidos abertos, sua mente receptível aí para a palavra, para que o Espírito Santo venha nos mudar, venha nos encher. Muitos falam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas a Bíblia não fala isso. Às vezes é um costume de alguém que está pregando comentar: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Parece que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão disputando alguma coisa, né? Está competindo alguma coisa para quem ganha medalha de ouro, de prata e de bronze. Parece que eu falando assim dá a entender que o Espírito Santo é menor do que o Pai e menor do que o Filho. Mas a Bíblia fala que você pode adorar ao Espírito Santo. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, tem o Deus Espírito Santo. Então nós precisamos, como igreja, conhecer a este Espírito que é Santo, o Consolador, que tanto nós falamos que habita em nós, que mora em nós. Quando você, há anos atrás, ou algum tempo atrás, você levantou a tua mão, aceitando a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, automaticamente o Espírito Santo, ele vai querer habitar dentro de cada um de nós, e a obra vai sendo realizada ao longo do tempo. Conforme você vai caminhando, conforme você vai entendendo que desde aquele dia eu e você temos que viver em novidade, mente nova, coração novo, atitude nova, conduta nova, comportamento novo, e não é pelo nosso braço da carne, não é o quanto que você é inteligente, o quanto que você é estudado que vai te dar isso. Somente a obra do Espírito que é santo, que vai regenerando, que vai santificando, que vai nos mudando, que vai lavando a nossa vida, aquela faxina espiritual, porque a gente vem do mundanismo carregando
vários e vários pecados por onde nós íamos, o que a gente fazia, com quem a gente frequentava, o que a gente usava, somente brincando aí essa faxina espiritual. A obra do Espírito Santo é que vai lapidando, vai mudando, vai aperfeiçoando. Não é porque a gente tem muita experiência de vida, somente dando os méritos e os créditos somente para a pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela revela alguns símbolos representando ao Espírito. Eu vou lembrar de alguns, se você lembrar de algum outro, você pode falar, tá bom? Eu lembrei aqui do vento, o vento sopra aonde quer. A Bíblia também fala do fogo, que também é um símbolo representando ao Espírito Santo. Às vezes também fala que a água representa ao Espírito Santo. Alguém que às vezes ou sobe no altar ou não, eu já ouvi falar que eles não concordam que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem muitos evangélicos que falam que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, mas é uma força positiva, é uma fumaça, é uma energia, é algo invisível que não pode ser considerado como uma pessoa. Mas a Bíblia, ela revela que o Espírito Santo é sim uma pessoa, e você vai ver daqui a pouquinho, aqui provando pela Escritura que o Espírito de Deus, o Consolador, ele é uma pessoa. Veja esse texto que eu li para você, de João 14, voltando um versículo antes, o versículo 15. Jesus, ele falou: se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, o Consolador, ele vai amar a Cristo, ele vai amar a Deus, ele vai amar ao Espírito Santo. Ele não vai gostar somente, ele não vai só simpatizar e depois, não, foi muito bom te conhecer, mas segue a tua vida que eu sigo a minha vontade, eu faço o que eu quero. Não, ele vai ter um valor, um princípio, uma direção, ele vai ter um Senhor, ele vai ter um Salvador. Então, se você me amar, assim diz o Senhor, você também vai guardar os meus mandamentos, a minha palavra. Quando a gente fala que tem o Espírito Santo dentro de nós, Consolador, desde aquele dia que você levantou a mão, ele habitou e ele quer nos encher mais e mais a cada dia, tem culto ou não. O Espírito Santo não vem só de terça, quinta e domingo, e os outros dias ele está lá. Vou tirar um descanso, uma folga, umas férias aí por um longo tempo. Aí quando o meu servo ele voltar para o culto, aí eu volto também. Não, toda hora é hora, todo tempo é tempo, para que eu e você possamos renunciar algumas coisas em 2024, negar algumas coisas, abrir mão de certas coisas, usar o nosso tempo com mais sabedoria, com mais dedicação, porque a maior vontade de Deus é que eu e você sejamos o quê? Cheios do Espírito Santo. E respeitá-lo como pessoa, e zelar por esse Espírito que é santo, e realmente tratar com muito amor a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente tem essa noção, essa consciência, quando a gente coloca
o pé da porta de vidro para dentro e a gente vem cultuar, vem adorar, a gente não quer machucar, entristecer, a gente não quer ferir, blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo. E aqui Jesus ele falou: então, se você me ama, se você quer guardar a minha palavra, praticar, meditar, para ser mudado a tua mentalidade, o teu coração, aí sim eu vou rogar ao Pai, porque daqui a pouco eu estou subindo, daqui a pouco a minha obra aqui na terra vai se findar, 3 anos e meio, e Ele, o meu Pai, vai te dar um outro Consolador que é igualzinho a mim, né? Para que esteja com vocês para sempre. Então isso é motivo de muita alegria, de você transbordar dentro de você, porque a gente não está órfão, solitário, sozinho. Olha o 18: não te deixarei órfão, eu virei para você. Tem famílias aí, a humanidade, a sociedade, que quando rejeita o Espírito Santo, que quando despreza Deus, que quando dá as costas para Cristo, que quando zomba da palavra, é uma humanidade, uma sociedade órfã. O que é uma pessoa órfã? Me diga aí. A pessoa que não tem? Pai. E quem que é o teu pai? O Pai Celestial. Estou nem falando do Pai daqui na terra. Pai Celestial. E esse Pai, que é o nosso Deus, Ele vai querer nos ensinar valores, princípios, modelo, exemplo, parâmetro, base, fundamento. E uma sociedade que faz tudo isso que eu acabei de falar, que eles fazem, os ímpios, o que vai acontecer? É uma humanidade órfã, que não tem o Pai, que não tem a Cristo, que não tem o Espírito Santo, que não tem a palavra, que não ama a Deus. Olha o 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber o Espírito da verdade, o que está operando dentro dessas vidas que rejeitam, desprezam e negam? O Espírito da... Qual que é o contrário da verdade? Da mentira. O Espírito do engano. O Espírito que não vem do alto. O Espírito próprio, do próprio ser humano. Eles não podem receber, porque eles não amam Cristo, não guardam a palavra que eu acabei de ler, o versículo 15 para você, porque não vê e nem conhece. Grave bem essa palavra. Não vê e nem conhece. Mas a igreja Lírio dos Vales, nessa quinta-feira, a toda segunda quinta de cada mês, Deus vai nos dar a oportunidade de conhecer o Espírito da verdade, o Espírito que é santo, este Consolador que desceu, Jesus subiu e está conosco para todo sempre. E você não anda com uma fumaça, você não está andando com uma nuvem, você não está andando com uma energia positiva, você não está andando com uma ideia formada da tua cabeça. Você anda em intimidade, em comunhão, em uma relação mais próxima, mais perto com quem? Com a pessoa do Espírito Santo, que ela merece ser desejada, amada, respeitada, adquirida. Este Espírito Santo que quer nos encher, para que a nossa cabeça muda em 2024, o nosso coração possa mudar. Mas o mundo, mas vós, aí vai falar da igreja, mas vós o conheceis, e eu quero conhecer mais e mais, pois habita convosco e estará em vós. Oséias 6,3, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ao Espírito Santo. Eu quero conhecê-lo, amados. Este Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse,
Sabe qual é o maior propósito do Espírito Santo? Se relacionar comigo e com você. O Espírito pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:26 fala o quê? Que estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. E lá está escrito: façamos, plural, a Trindade estava lá. Façamos o homem, a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança, seres pessoais, seres que se relacionam, seres que querem conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí você vai ver por toda a Bíblia o Espírito de Deus. No Antigo Testamento está lá o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. A partir de Mateus em diante começa a falar o Espírito Santo indo em pessoas, agindo, operando, como a missionária Leisane falou, que o Espírito Santo desceu sobre a Maria, a mãe de Jesus, e ela divinamente, sobrenaturalmente, ela teve a Cristo, porque o Espírito desceu do alto, lá Cristo também, no Rio Jordão, sendo batizado. Quem que desceu em forma de uma pomba corpórea? O Espírito Santo, sempre querendo se aproximar, sempre nos cutucando, sempre chamando a atenção, geração a geração, de tempo em tempo, famílias e família. O Espírito Santo ainda está na terra para querer ser conhecido e desejado, e que você saia nesta noite diferente, não ficar insensível, não dar as costas para o Espírito Santo, não tratá-lo de uma maneira fria, calculista, mas de uma maneira como uma amizade. Eu quero ter o Espírito Santo como meu amigo, eu quero o Espírito Santo dentro de mim, habitando dentro de mim. Lembra de Ezequiel? Ele entrou no rio, a água batia na canela, entrou mais um pouquinho, a água batia no joelho, entrou mais um pouquinho, porque Deus o estava chamando. Assim o Espírito Santo te convida, te atrai, me conheça, eu sou teu amigo, eu quero te encher. E a água batia na cintura, e aí entrou mais um pouco, a água batia nos lombos, entrou mais um pouco, aí quem dominava já não era mais Ezequiel, era aquela água que jogava ele para um lado e para o outro, aquela água caudalosa que representa o Espírito Santo. Assim é a nossa caminhada cristã com o Espírito Santo. Ele não quer que eu e você tenhamos aguinha somente respingando o pé, está ótimo, eu já conheço tudo do Espírito Santo. Não, Ele quer que você mergulhe nesse relacionamento, nessa amizade, conhecendo o Espírito Santo. Por que nós estamos unidos aqui? Você pensa que é só o teu Espírito que te trouxe aqui? Não. Só estamos alguns anos, algum tempo junto, é porque o Espírito Santo é que te convence de sair do teu trabalho, da tua escola, dos teus afazeres e vir, porque às vezes eu sou chato, às vezes ela não vai concordar, um tem uma cabeça, outro tem um gosto, um tem uma diferença, outro pensa de um outro jeito. Só o Espírito Santo para unir, para causar unidade, comunhão. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pensa que é só pela tua vontade? Não, é o Espírito Santo que nos atrai para lutar pela obra, pelo reino, pelo local onde nós estamos. É o Espírito Santo, esta pessoa que é santa, igreja, que nos une. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 4. Vamos conhecer agora um pouquinho quem é a pessoa
do Espírito Santo, provar na Bíblia que ele não é uma energia positiva, que ele não é uma nuvem, ele não é uma fumaça. Espírito Santo não é um vento, um fogo somente. Espírito Santo não é só uma ideia, um pensamento formado da nossa cabeça, não. Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tiago 4, eu quero ler o 4 e o 5. Na minha está assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora vem a chave aí, o 5. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, tem intenso ciúme? Eu nunca vi um vento ter ciúme. Já viu, João? Eu nunca vi uma fumaça com ciúme. Claro que aqui, amados, não é um ciúme humano, tá? Estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando de um ciúme sobrenatural no campo do Espírito Santo. Não é esse ciúme do homem, da mulher, não tem nada a ver. Mas aqui, para a gente entender a linguagem, ele falou aqui: quando eu começo a flertar com o mundo, quando eu começo a namorar o mundo, quando eu começo a ser atraído pelo mundo, que lindo esse mundo! Quando eu fico hipnotizado pelo que o mundo oferece, e às vezes as coisas erradas que eu estou falando, que vai fazer com que você ande de mão dada com o mundo, com as coisas que te distanciam do Espírito Santo, com coisas que vai fazer com que você perca a tua salvação, que às vezes eu coloco a minha vontade na frente, não a do Espírito Santo. Aí eu começo a adulterar espiritualmente com o mundo, porque o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de mim, ele quer morar dentro de mim. Quem tem ciúme aqui não é uma ideia, não é um vento, não é um fogo. Quem tem ciúme é uma pessoa, provando nesse versículo que o Espírito Santo é uma pessoa. Veja a importância de você entender quando a gente vai se afastando da obra, das coisas de Deus, quando a gente não tem mais alegria por Cristo, pelo Espírito Santo, por ser obreiro, por não ser obreiro, por estar envolvido, aquela alegria, aquela felicidade, aquela disposição. Quando você vai perdendo isso, e você vai se alegrando mais com as coisas do mundo, o sorriso sai fácil para as coisas do mundo. O Espírito Santo, que é uma pessoa, ele começa a ter ciúme, porque ele começa a como que falar. Eu lembro do dia que ela ou ele levantou a mão lá no passado, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e eu entrei nele e nela e fiz morada, mas ele não está entendendo que eu sou uma pessoa e que eu tenho ciúme. Eu não quero dividir ele ou ela com o mundo, eu não quero que ela ou ele fique namorando, noivando e vai casar com as coisas erradas do mundo, que vai levar para a perdição e para a condenação eterna. Eu, Espírito Santo, que sou uma pessoa, eu tenho ciúme, eu não quero perder a minha igreja. Veja a importância do nosso tratamento com o Espírito Santo, que às vezes
vezes a gente entra no culto, sai, entra no outro, sai, e às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é algo só invisível e que por nossas ações, atitude, postura, o falar, o comportamento, muitas das vezes o Espírito Santo está sempre falando dentro de nós: eu não quero te perder, eu não quero compartilhar você com mais ninguém. Para você entender, você que é casado, você quer compartilhar tua esposa e teu esposo com outro? Você não vai ter ciúme? Não tem aquela palavra? Quem ama, cuida? Não está na Bíblia, mas não fala aí no mundo? Não é, Vitor? Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, protege. Quem ama de verdade, quem é casado, ou quem está ali no namoro, quem realmente tem um amor de Cristo, você não vai querer que um fio de cabelo, ou da tua filha, ou da tua esposa, seja tocado. Você vai estar ali, né? Que nem um leão, que nem ali guardando, querendo estar 24 horas, protegendo, amando, cuidando. Se um homem já olha para minha esposa, ou se a tua esposa olha para um outro homem, opa, peraí, não estou falando daquele ciúme doentio. Você vai pegar faca, vai pegar revólver, vai matar alguém, porque aí tem aquele ciúme descontrolado que a gente vê na TV aí, marido matando a ex-mulher matando o marido por causa de ciúme. Não é isso, mas é aquele ciúme ponderado, controlado, que quando você vai ver, você está me cuidando, você está me zelando, você está me amando. O Espírito Santo é a mesma coisa na igreja. Quando ele vê um jovem, uma mulher, um homem namorando, ficando longe, dando as costas para o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ser sóbrio, vigiar para que não caia. A Bíblia não fala lá, que é 1 Coríntios 10:13 ou 10:12, fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque começa a namorar o mundo, começa a adulterar, começa a ser amigo do mundo e inimigo de Deus. E o Espírito Santo tem ciúme quando vai rachar o relacionamento. É como se fosse um divórcio espiritual. A pessoa vai casar com o mundo e vai separar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Vai lá para Efésios 4:30. Estamos falando um pouco. Quem é o Espírito Santo? Quem que é essa pessoa que tanto nos ama, que tanto nos quer bem, que tanto quer cuidar da nossa vida, quer zelar, quer proteger, quer andar com você todo dia? Quem é essa pessoa? Olha só, se eu não prestar atenção na minha vida, o que eu posso causar no Espírito Santo? Efésios 4:30, olha lá. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Eu nunca vi uma nuvem ficar triste. Tem gente que fala que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ciúme, tristeza é símbolo do quê? De uma pessoa. Você tem ciúme, você fica triste. O Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeçais. Se eu não prestar atenção no meu testemunho pessoal, na minha caminhada com Cristo, no meu andar em 2024, dependendo do que eu falar, fazer, me afastar, ser amigo do mundo, não dá nem importância, não valorizar quem é o Espírito Santo. Para mim não vale nada isso, mas o Espírito Santo, ele vai
vai gemer, vai chorar, vai ter ciúme e vai se entristecer. Eu nunca vi um fogo, uma água se entristecer. Eu nunca vi uma fumaça, uma energia positiva ficar triste. Quem fica triste é uma pessoa. Veja como que você tem que guiar a tua vida em 2024. Com mais temor, com mais reverência, com mais respeito, com mais consciência de fazer. Eu estou aprendendo quem é a pessoa do Espírito Santo que mora e que habita, não por aluguel, ele é o dono desse templo. 1 Coríntios 3,16, você é o templo do Espírito Santo. E se eu não prestar atenção, querido, você quer entristecer alguém na tua casa? Aí eu acordei, abri os olhos. Hoje eu acordei com uma vontade de deixar triste a Giovana. Deixar só beliscar, né? Acordei ali, olha, uma vontade de deixar triste a minha esposa, a minha mãe, meus familiares. Eu acredito que ninguém durante o dia, ou parente, ou vizinho, ou alguém do teu trabalho, não é o nosso propósito, não é o nosso pensamento, não é a nossa atitude. Pode acontecer, pode, porque a gente é humano, de deixar alguém triste, ou alguém te deixar triste. Como é que você fica? É muito ruim ficar triste, não é? As lágrimas descem. Você acha que o Espírito Santo fica como? Quando eu quero me desviar, quando eu quero me afastar, quando por qualquer coisa eu vou sair da igreja, aqui não está bom, porque o fulano, porque o Beltrano, não é o fulano, o Beltrano, ou o ciclano, ou o pastor, ou o obreiro, é porque a pessoa nunca se interessou em conhecer ao Espírito Santo que habita, e ele não sabe que tem ciúme, que pode deixar triste por essa atitude. Olha aqui, não entristeçais ao Espírito Santo, no qual foste selado. Já viu uma carta? Tem ainda hoje o selo para pôr as cartas? Tem, né? É algo que passar, mas ainda tem. Eu colocava muito, sabe isso? Você é selado. Quando você sela uma carta, o que você está falando? Essa carta é minha. Eu estou com o poder, com a carta na mão, ia lá comprar o selinho, colocar o selinho para mandar para alguém. Mas essa carta fui eu que escrevi. Apunho. Essa carta é minha. Você é do Espírito Santo. Entende o versículo? No qual foste selado. Você é selado, carimbado, marcado pela pessoa do Espírito Santo. E o sangue do Cordeiro te protege, te purifica, te guarda no teu lar para o dia da redenção. Que dia que é esse? O dia do arrebatamento. Então queira conhecer o Espírito Santo todo dia. Eu vou parar por aqui. Tinha muita outra coisa para falar, várias referências bíblicas aqui, falar sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo profetiza, ele clama, ele ajuda na nossa fraqueza, ele impede às vezes algumas coisas, ele tem voz, ele fala. Tudo marcas de uma pessoa. Quem é o Espírito Santo? Mas deixa para o futuro, a gente vai aprendendo toda segunda, quinta de cada mês quem é o Espírito Santo. Qual é a obra que o Espírito faz? O Espírito Santo faz. Qual é a importância de ter o Espírito Santo? Que eu e você hoje possamos sair daqui entendendo que se você não está indo sozinho, não. Você está indo com uma outra pessoa dentro de você, que tem ciúme quando você quer dividi-lo com o mundo, vai ali se afastando gradativamente, passo após passo. O Espírito Santo parece que é uma facada que vai entrando
do Espírito Santo. Eu não quero perdê-la, eu não quero perdê-lo, eu quero ele para mim. Ele é meu, eu selei ele e ela para aquele grande dia. E Efésios 4:30, né? Não entristeça. Então vamos vigiar. Essa palavra veio primeiro para mim lá em casa. Eu estou compartilhando com você. Eu posso entristecer. 2024, Deus, eu quero deixar o Espírito Santo alegre, feliz, contente. Eu não quero entristecer a este Espírito que é santo, que me liberta. Amados, nenhum de nós estaria aqui hoje se o Espírito Santo não fosse enviado pelo Pai. Eu irei para o Pai, mas enviarei um outro Consolador para que esteja com vocês para sempre. Se o Espírito Santo não tivesse aqui na terra, nenhum de nós se salvaria. Aplauda o Senhor Jesus.